pegar o seu livro de reforço não, língua portuguesa, para a gente fazer mais uma atividade do nosso livro, da língua portuguesa, página 15, até um pedacinho da página 18. Vamos fazer a leitura de um texto e depois vamos fazer a parte do vocabulário e do estudo do texto. Vamos lá? Leitura do texto. Biografia. Ruth Rocha é uma escritora de livros para crianças com mais de 130 livros publicados. Faz parte do grupo de escritores que renovaram a literatura infantil e juvenil brasileira na década de 1970, juntamente com outras escritoras como Lígia Brunjunga, Ana Maria Machado e Eva Funari. Infância cheia de história. Ruth Machado Lousada Rocha nasceu em São Paulo. Isso é uma biografia da vida dela. Em 1931, e apaixonou-se pelo universo das histórias. Ainda na infância, morou numa casa cercada de livros considerados objetos mágicos que ficavam ao alcance de todos. Até as histórias em quadrinhos proibidas por muitas famílias na primeira metade do século XX, por serem consideradas violentas, eram liberadas pelos pais da autora. Era na casa dela que muitas crianças se reuniam para ler as gibis proibidas. Cresceu ouvindo o avô Loiô, nordestino, recitando o poema de Castro Alves. Ela também sabia de cor as narrativas dos contos de fadas mais famosos. As aventuras das Mil e Uma Noites também eram contadas nas rodas de histórias familiares, como era costume na época. Obras. Na Universidade de São Paulo, UESP, Ruth Rocha formou-se em Sociologia e Política. Trabalhou muitos anos como orientadora educacional no Colégio Rio Branco, na cidade de São Paulo. No final dos anos 1960, começou a criar passatempos para a revista Recreio, publicação voltada às crianças. Depois, os editores pediram que ela escrevesse histórias. Foi lá que ela publicou um de seus maiores sucessos, Marcelo Marmelo Martelo, em 1976. Outros sucessos foram O Reizinho Mandão, em 1978, e Dois Idiotas Sentados, cada um no seu barril, 1983. Tudo isso foi a história que ela escreveu. Marcelo Marmelo e Martelo reúne originalmente 3 divertidas histórias. O Marcelo, do título, é um garoto curioso que quer decifrar a relação entre o nome das coisas e dos seres e seus significados. Inventivo, ele brinca de mudar o nome de tudo. As 2 outras histórias trazem 2 meninas bem diferentes, em Terezinha e Gabriela, e um garoto muito egoísta, o Carloca, em O Dono da Bola. Com seu jeito de escrever como se estivesse brincando de contar história, Ruth Rocha vai conquistando os leitores, porque consegue de mansinho chegar até o coração deles. Entre algumas das obras que desvendam essas trilhas escondidas da alma infantil estão O Rei que Não Sabia de Nada, em 1980, Sapo Vira Rei e Vira Sapo, em 1982, e Faca Sem Ponta e Galinha Sem Pé, em 1963. Isso tudo está disponível, nesse site aqui, Escola Britânica com BR, temos aqui, no livro de vocês embaixo. Agora vamos para o vocabulário. Decifrar é o mesmo que entender, resolver e solucionar. Desvendar é o mesmo que revelar. Editores é aqueles que preparam de acordo com as normas editoriais. Um texto é uma seleção de texto para fazer parte de uma publicação. Narrativas são processos, o efeito de narrações, exposições de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos.
mais ou menos encadeados, reais ou imaginários, por meio de palavras ou de imagem. Recitando, dizendo em voz alta e clara, pela leitura ou não. Renovaram fizeram ficar outra vez como novo, alteraram para melhor. Sociologia, que é o estudo científico da organização e do funcionamento da sociedade humana e das leis fundamentais que regem as relações sociais. Agora vai para o estudo do vocabulário. Estudo do vocabulário. Primeiro, a partir da definição da palavra editores, deduzimos que equivale a uma viagem, marca, cidade ou profissão. Então, aqui editores é o quê? Profissão. Segundo, associa as palavras às frases correspondentes. Sociologia, renovaram, recitando. 4, desvendaram. E 5, narrativa. Aí vamos aqui. Se você correr para o auditório, ainda pode assistir às turmas do terceiro ano. Os poemas ensaiados. Então, é número 3, é recitados. Os empresários, um contrato com a prefeitura. Então, aqui é número 2, é renovaram, né? Renovaram o contrato com a prefeitura. Diego é estudante de... Ele gostaria de trabalhar em política. Então, ele é estudante de... Número 1. Número 1 é sociologia. Entre as histórias que o meu pai contava estão... Esta não foi a melhor das... Número 5. Narrativas. Estes sinais, número 4, desvenda o porquê deste comportamento estranho. Então, número 4. Terceiro, substitua as palavras sublinhadas por sinônimo. Letra A. Após a reunião, os pais e professores renovaram os projetos para garantir a aprendizagem dos alunos. Então, renovar é o quê? Vou botar aqui o A maiúsculo. Alteraram para melhor. Renovar é alterar para melhor. B. Acredito que estas anotações irão nos ajudar a decifrar a sequência dos acontecimentos. Decifrar é o mesmo que entender. Então, ajudamos a entender. Vamos agora para o estudo do texto. O estudo do texto vem assim. Você já leu algum livro de Ruth Rocha? Se sim, qual? Você já leu algum livro dessa autora? Se sim, você escreve aqui, tá bom? Segundo, por que Ruth Rocha tornou-se uma escritora importante para a literatura infantil? Por quê? Porque ela renovou as histórias infantis. Vamos para o terceiro. De acordo com o texto, como era o contato dela com o universo das histórias? Como era o contato dela com o universo da história? Morava, era, de acordo com o texto, era o quê? Era intenso, pois morava numa casa cheia de livros. Era intenso porque ela morava numa casa cheia de livros. Vamos agora para a página 18. Então, pegou aqui, né? Era intenso, pois morava numa casa cheia de livros. Vamos para a página 18. Qual é a formação da escritora? Qual era a formação da escritora?
é formada em sociologia e política. Quinto, complete a partir das informações do texto. A escritora Ruth Rocha formou-se pela... Aí você vai botar Universidade de São Paulo. B. No final de 1960, começou a criar passatempos para a revista Recreio. Revista Recreio. Publicação voltada para as crianças, essa revista é. C. Um de seus maiores sucessos publicado ainda no Recreio foi Marcelo Vou botar aqui Marmelo e Martelo, 1936. De acordo com o texto, qual das afirmativas é verdadeira? Vamos ver aqui. Ruth Rocha, Lígia Bonjunga, Ana Maria Machado de Eva Funari e Eva Funari são amigas de infância? Não. O avô de Ruth Rocha sempre presenteava com gibis? Não. Ruth Rocha ouvia histórias através da TV? Não. Ruth Rocha trabalhou por muitos anos como orientadora educacional num colégio em São Paulo? Sim. Então, bye bye, até o nosso próximo vídeo.